Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje a gente começa mais um episódio da nossa série desse trimestre, segundo trimestre de 2025, que tem o tema Alusões, Imagens e Símbolos. Como estudar as profecias bíblicas. E o título desse quarto episódio dessa série é As Nações, e essa é a primeira parte de duas que nós vamos estudar nessa semana e na próxima. Então se prepara, porque hoje a conversa vai bem fundo. Sabe quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente observa as nações, os governos, os sistemas políticos que se dizem solução para os problemas da humanidade, mas que no fim são tudo farinha do mesmo saco, não importa a orientação política, ideológica, no fim das contas acaba tudo em pizza. Pois é, a Bíblia ela não ignora isso, né? Ela não passa um pano ou finge que o mundo, na verdade, é maravilhoso, num super faz de conta. Ela encara de frente os experimentos humanos fracassados para tentar criar justiça, paz e ordem e traz uma solução superior. Na verdade, a única solução. Vamos pegar Daniel 7, por exemplo. Ali o profeta revela para a gente que por trás de todo e qualquer império terreno, por maior, mais promissor que possa parecer, sempre mora a mesma raiz do problema: egoísmo, injustiça e lá no fundo uma desconfiança básica em relação ao verdadeiro governante do universo, que é Deus. Todos esses governos, esses líderes, esses povos, eles querem tomar conta daquilo que só pertence ao Criador, e isso nunca termina bem. E é dentro desse contexto central aqui do trimestre sobre como entender os símbolos, as imagens, os grandes temas da profecia, que quando nós estudamos as nações em Apocalipse, Daniel e nos outros textos proféticos, nós estamos, na verdade, sendo convidados não a fugir da realidade como ela é, mas a encararmos com coragem os nossos próprios modos de construir e termos esperança. Então, profecia, na verdade, de forma prática, ela é para isso. Ela serve para abrir os nossos olhos, para a gente não cair nas mesmas armadilhas de antes e também encher o coração de esperança para vivermos hoje, atualmente, nos nossos dias, como cidadãos do reino que já começou quando Cristo veio a esse mundo, mas que ainda vai ser tudo aquilo que Deus prometeu quando ele finalmente retornar. Tá certo? Então já pega a sua Bíblia, já se prepara, porque esse episódio está só começando. Antes da gente começar, eu já quero fazer um convite para você. Você chegou agora, você não conhece esse canal? Bem-vindo ao Cristãos Cansados. Já se aproveite, dá uma olhadinha aqui no vídeo e se aproveite para inscrever-se no canal, porque aqui a gente tem a lição da Escola Sabatina todos os sábados, mas além disso nós temos também os nossos cursos bíblicos. Temos um curso de teologia bíblica, aprendendo a Bíblia toda como uma história só de Gênesis, Apocalipse. Nós temos o nosso curso de interpretação bíblica e, vez em quando, nós temos séries especiais, como os nossos podcasts, sobre outros temas e reflexões bíblicas também. Tá certo? Então se inscreve aqui no canal, não fique de fora. E se você já é de casa, se você já conhece o nosso conteúdo, se você já está acostumado com a qualidade que a gente tenta trazer aqui toda semana, fortalece o nosso ministério deixando aquele joinha, porque assim a gente cresce, né, levando essa mensagem da palavra de Deus também para outras pessoas. Tá certo? Vamos então para o estudo dessa semana. Olhando para as histórias da Bíblia, para os grandes impérios do passado, a gente vê que, vez após vez, os projetos humanos de governo eles acabam falhando, não importa o quão sofisticados eles sejam. E o livro de Daniel, em especial, ele mostra para a gente justamente esse contraste. Enquanto os reinos das nações, né, ao nosso redor, surgem, caem, eles são sempre marcados por corrupção, por egoísmo, mas existe um reino prometido por Deus que será eterno e ele é totalmente diferente de tudo aquilo que nós já conhecemos. O famoso capítulo 7 de Daniel, por exemplo, ele vai apresentar para a gente um dos grandes temas das profecias, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, que é o problema dos governos humanos e porque eles sempre acabam decepcionando. E esse é um alerta sobre um problema muito antigo.
Desde o momento em que a humanidade decidiu seguir seu próprio caminho longe de Deus, tudo que a gente tenta construir sozinhos sempre acaba criando mais problemas do que soluções. Mesmo quando os governos anunciam grandes ideias e até projetos supostamente religiosos e morais, falta neles a conexão genuína com Deus. E aos poucos, eles acabam se tornando mais tirânicos do que justos, trazendo até problemas maiores do que aqueles que eles juraram consertar. E aí, no meio do caminho, acabam causando as mesmas guerras, as mesmas injustiças, as mesmas decepções que eles juraram combater. E a Bíblia diz pra gente que a causa disso tudo é, obviamente, o pecado. E o problema principal do pecado não é apenas quebrar regras, desobedecer leis arbitrárias, mas é justamente perder a confiança em Deus. E é isso que contamina qualquer sistema criado por mãos humanas. A falta de dependência e reconhecimento do governo divino. Até o próprio povo de Israel, que foi chamado exclusivamente para mostrar o que seria um país justo, um país altruísta, vivendo debaixo das leis divinas, pediu para ter um rei como as outras nações. Ou seja, essa decisão ela só trouxe problemas parecidos com aqueles que já existiam entre os outros povos. Exploração, guerras, opressão, abandono dos princípios de justiça. O padrão que nós vemos nas profecias bíblicas ele é muito claro. Todos os impérios representados por figuras como bestas, por exemplo, lá em Daniel, capítulo 7, eles acabam querendo tomar para si um domínio, um poder, uma autoridade de fato que só pertence a Deus. E por isso eles caem nos mesmos erros vez após vez, porque nenhum governo humano consegue de fato ser completamente justo ou eterno como é o governo de Deus. Então, mesmo lançando as melhores ideias, as ideologias que mais fazem sentido e parecem mais piedosas, nós sempre tropeçamos nas nossas próprias limitações e na nossa corrupção moral. Só que o texto bíblico, ele não termina em tragédia, e essa é a grande esperança bíblica, né? A Bíblia, ela aponta para essa esperança eterna. Lá em Daniel, no capítulo 7, verso 14, a gente lê sobre um rei cujo poder é eterno e a quem serão entregues todos os povos do mundo. Ou seja, no fim, todos os reinos humanos darão lugar ao reino de Deus, onde a justiça e a paz finalmente estarão completas. O que Deus ele deseja não são grandes sistemas reformados, mas pessoas transformadas, pessoas confiáveis, que já hoje, agora, vivem como cidadãos desse reino eterno, esperando um dia em que de verdade o reino do mundo, todos os reinos do mundo, serão do nosso Senhor. Quando Deus ele criou o Éden, ele pensou num lar perfeito para todos nós. Um lar cheio de vida, paz, beleza, amizade direta com ele. Mas quando o pecado ele entra no mundo, tudo muda de uma forma drástica. Adão e Eva, eles foram afastados desse jardim maravilhoso e passaram a viver num mundo de trabalho duro, de sofrimento, de incertezas. E agora fora do Éden, o que resta para eles é apenas a esperança que Deus deu de que um dia tudo seria consertado e restaurado e o mal, o pecado, não teria mais lugar na boa criação de Deus. Então, eles mantiveram viva essa fé por meio de oração, por meio de sacrifícios, imagens, sombras, tentando ali não esquecer a promessa de que no tempo certo o próprio Deus faria as coisas voltarem ao seu lugar de direito. E aí, com o passar dos anos, a humanidade ela lidou com essa nova realidade de duas formas. Um grupo de pessoas continuou confiando no plano de Deus, mantendo viva aquela esperança de um dia retornarem ao paraíso perdido, mas um outro grupo, porém, eles buscaram seus próprios caminhos para resolver os problemas gerados pela separação do Criador. E um exemplo disso, logo no começo da Bíblia, é um camarada chamado Nimrod, que ele aparece ali na Bíblia como um homem poderoso, famoso por desafiar a Deus. E ele não era apenas um grande caçador, um guerreiro, mas ele foi alguém que decidiu construir cidades e transformar essa sociedade nova sem depender de Deus. Ou seja, tentou criar um Éden alternativo usando apenas a própria força, sua própria inteligência. E as cidades fundadas por Nimrod, como a Babilônia, Nínive,
vão se tornar na Bíblia os símbolos do esforço humano de buscar felicidade, buscar segurança longe do plano de Deus. Esses lugares, eles se tornaram grandes centros de cultura, de comércio, mas eles também ficaram marcados por injustiça, idolatria, opressão. A Bíblia ela mostra pra gente que apesar da capacidade humana de realizar coisas incríveis, quando nós tentamos fazer tudo sozinhos, sem ouvir a voz de Deus, nós sempre vamos cair nos mesmos erros de sempre, construindo sistemas que, em vez de consertarem o problema que o pecado causa, só aumentam a distância entre nós e o verdadeiro propósito da nossa existência. E curiosamente, a rebelião contra Deus, ela nem sempre aparece de forma escancarada. Muitas vezes acontece quando a gente acha que pode resolver tudo sozinho, seja usando tecnologia, política, dinheiro, educação, mas sem depender do Criador de todas as coisas. Por outro lado, sempre houve pessoas que buscavam humildemente se voltar para Deus, reconhecendo que a promessa da restauração era algo real e que um dia a criação ela seria ainda mais linda do que antes. Nimrod e as suas cidades lembram para gente que a nossa tentativa de reconstruir a felicidade por conta própria nunca vai ser suficiente. É somente um retorno sincero à confiança e dependência de Deus que pode realmente trazer de volta tudo aquilo que nós perdemos. E essa é a esperança que atravessa toda a história humana e o grande convite de Deus para cada um de nós. Logo após o dilúvio, a Bíblia conta que a humanidade foi se espalhando pelo mundo e formando diferentes povos, línguas, culturas, conhecidos como nações, ou como a Bíblia vai chamar lá na frente, povos gentios, né? Englobando toda a população do planeta Terra. E cada uma dessas nações acabou seguindo o seu próprio caminho, tentando encontrar sentido para a vida, construindo uma felicidade própria, com a sua cultura, com a sua economia, com a sua política, enfim. E nesse cenário, em meio a tanta divisão e projetos humanos de poder, de independência, Deus faz algo inesperado. Ele chama um homem, Abrão, e ele pede que esse homem saia da sua terra, deixe a sua família para trás, tudo aquilo que ele conhecia, o jeito dele de fazer as coisas, tudo fica para trás, e agora ele vai ao lado de Deus começar uma nova história. E Deus promete a Abrão que dos seus descendentes, da sua família, da sua linhagem, surgiria um povo muito especial, diferente de todos os outros povos, clãs, tribos, famílias, e que esse povo mostraria ao mundo uma forma nova de se relacionar com a terra, com Deus, com os outros, né? E esse chamado, ele fez Abraão voltar àquilo que era o plano original de Deus lá no Éden. Ou seja, Deus queria que Adão e que a humanidade, a partir dali, cuidasse da criação sem dominar as coisas egoisticamente, sem exploração, vivendo em harmonia com os outros e, acima de tudo, confiando e dependendo no Criador. Deus ele fala para Abraão o seguinte, lá em Gênesis capítulo 12. Sai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele lembra que a terra deveria ser um presente a ser cuidado, não um território para ser explorado sem qualquer limite. E Deus promete, eu farei de ti uma grande nação, mostrando que existe possibilidade de uma sociedade baseada na justiça, na solidariedade, não na violência, na desunião, no mais forte sobrevivendo. E o mais bonito dessa promessa que Deus faz, em ti, Abraão, na tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, Deus ele queria que Abraão e o povo que ele formaria fosse uma ponte entre ele e todo o resto da humanidade, mostrando com suas atitudes que existe um jeito melhor de viver, um jeito que inspira, que atrai, que transforma. O povo de Israel, os descendentes ali de Abraão, eles recebem então uma missão, serem um reino de sacerdotes, isso está lá em Êxodo 19, né? Uma nação santa, servindo de exemplo e de canal de bênçãos para todos os outros povos. Não era para eles ficarem fechadinhos ali entre eles mesmos, achando-se melhores dos que os outros. Pelo contrário, Deus ele queria que todos vissem pela vida desse povo como é bom viver de acordo com os princípios divinos, de acordo com a palavra de Deus.
mas com a bênção vinha também um aviso, uma responsabilidade. Se eles não vivessem o que eles aprenderam, eles perderiam de uma vez por todas tudo aquilo que Deus havia dado para eles, né? Até serem motivo de tropeço para outras pessoas. E mesmo no Antigo Testamento já fica claro para quem está lendo que Deus ele sonha com a reunião de todos os povos. Ele sonha com a reconciliação de toda a humanidade com ele. Lá em Isaías, o profeta chega a dizer para a gente que no final, até as nações inimigas, como o Egito, a Síria, eles vão adorar a Deus lado a lado com Israel. Então, o que a gente vê no panorama já do Antigo Testamento é que o chamado de Abraão não era só para ser mais um povo, era para, na verdade, alcançar toda a humanidade. Era um convite para nós sermos agentes de reconciliação, de bênção, de justiça, ajudando a restaurar o mundo para aquilo que Deus sempre sonhou para a humanidade. Falando no sonho de Deus, esse sonho original que ele tinha para o povo de Israel era algo bem diferente daquilo que se via nas outras nações. Deus ele queria ser o próprio rei do povo, governando de um modo especial, como um pai cuida dos seus filhos, guiando diretamente por meio das suas instruções, da sua lei, dos seus profetas, do santuário. Não era para Israel ter reis humanos com poder, acúmulo de riquezas, castelos, exércitos, toda aquela pompa que os reis vizinhos já tinham. Ou seja, era uma proposta completamente revolucionária, onde a confiança e a liberdade andavam juntas ali. E o povo ele aprenderia a depender do próprio Criador a cada passo. Só que aí, com o tempo, o povo começou a olhar para os lados, né? E se sentir inseguro, insatisfeito. Por quê? Porque eles viam as outras nações com seus líderes fortes, os seus carros de guerra, os seus modelos políticos, os seus desfiles pomposos, grandiosos, e o coração de Israel foi se enchendo de dúvidas e de vontade de ser igual a todo mundo. E aí, quando os líderes do povo abordam o profeta Samuel, né, e pedem para ele, para que eles possam ter um rei igual aos outros, eles não estavam só pedindo mudança de governo, eles estavam, na verdade, rejeitando o jeito de Deus cuidar deles. E o próprio Deus diz isso para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, porque eles não querem mais que eu seja o rei deles. Só que mesmo assim, Deus ele não proibiu Israel de escolher um rei, mas ele avisou de cada um dos riscos. Samuel explicou que um rei humano traria cobranças, impostos, obrigações pesadas, privilégios só para alguns, né? Ou seja, criaria um desbalanço na sociedade e eles teriam até perda de certas liberdades que eles possuíam como povos. Deus ele já sabia que ao seguir o modelo das outras nações, o povo acabaria inevitavelmente sofrendo consequências amargas. E apesar de estabelecer orientações claras, né, como por exemplo o rei não se encher de riquezas, não acumular todo o poder, sempre estudar a lei para se manter humilde e obediente a Deus, essas regras elas não eram praticamente seguidas. Então você observa ali reis como Salomão e tantos outros que acabaram se afastando das orientações divinas, causando, igual todos os outros povos, confusão, injustiça e idolatria, ou seja, rompimento da relação com Deus. O que aconteceu com Israel revela algo que se repete até hoje conosco. Quando nós trocamos a direção de Deus por soluções humanas, por mais brilhantes e bem intencionadas que elas sejam, quando a gente espera que um líder, um sistema, uma política, uma ideologia, uma ideia nos salve, nós frequentemente terminamos frustrados. Porque todos os governos humanos, eles têm as suas falhas, porque nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pecadores. Portanto, somos pecadores ímpios tentando governar outras pessoas pecadoras e ímpias. E aí o que você observa no mundo? Quando alguém jura que tem a resposta certa para resolver os problemas no mundo, e aí ele não encontra concordância, ele encontra resistência, aí ele se torna um tirano para impor a sua vontade sobre todos os outros. E aí você tem os grandes governos sanguinários, que começaram às vezes com uma ideia boa, que aparentemente parecia genial. Mas tudo acaba com mais opressão, com mais desgraça. Só que a boa notícia é que Deus ele nunca abandona, nunca abandonou e nunca vai abandonar o seu povo.
Mesmo quando nós escolhemos caminhos difíceis, ele continua buscando nos transformar, nos corrigir e, no fim, ele quer nos restaurar, ele quer cumprir, completar o plano que ele sempre sonhou para cada um de nós. A história de como Deus ele lidou com o povo de Israel ensina para a gente muito sobre a igreja hoje. O caminho de Israel, com todos os seus erros e acertos, é quase como um espelho que mostra para a gente as nossas fraquezas enquanto comunidade cristã, né? Muitas vezes a gente passa pelos mesmos problemas. Ou seja, Israel pedindo ali por um rei humano, deixando de lado a liderança direta de Deus, é um lembrete para a igreja que foi chamada para ser diferente do mundo, mas que muitas vezes cai na tentação de imitar o jeito de mandar e organizar as coisas que existem nos outros governos e sistemas humanos. Ou seja, criar hierarquias, sistemas, o jeito de governar, de ter poder na nossa mão, às vezes não deixa muita diferença entre a comunidade de Cristo e o mundão lá fora. O apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios fazendo exatamente essa ligação direta. Ele lembra que os israelitas passaram por experiências espirituais muito importantes, todos juntos ali, como atravessar o mar, serem guiados pela nuvem, comerem do maná, beberem da rocha, né, que ele diz que era Cristo. E Paulo diz o seguinte, olha, o que aconteceu com o povo de Israel lá atrás não é só história antiga para nos entreter, é um aviso para todos nós. Porque essas histórias mostram para a gente que a igreja é como um Israel espiritual e corre os mesmos riscos de errar e se desviar no caminho. Aquela ideia de que agora nós somos melhores e não vamos cometer os mesmos erros é muito perigosa. Porque as mesmas fraquezas humanas que existiam lá no deserto continuam existindo entre nós hoje. E Jesus ele vai ainda mais além, ele é ainda mais direto quando ele viu os seus discípulos brigando ali entre eles para ver quem seria o maior nesse reino que Jesus iria inaugurar. E aí Jesus diz: olha, os governantes deste mundo, eles gostam de mandar, de mostrar poder, de se aparecer, mas entre vocês não pode ser assim. Quem de vocês quiser ser o maior deve ser justamente aquele que mais serve os outros. Perceba aqui que o jeito de Deus ele é totalmente oposto ao jeito do mundo. Liderança para Deus é serviço. Poder é entrega. E a grandeza está justamente na humildade. Ou seja, Jesus, ele só é o maior de todos porque ele veio justamente para servir e dar a própria vida em favor de todos. Esse é o modelo de liderança no reino de Deus. Então, colocar isso em prática é um desafio constante, seja na igreja local, nos nossos pequenos grupos, nas grandes organizações, ou até na nossa vida pessoal, na nossa família. Sempre existe a tentação de querer controlar, ter influência, ser reconhecido, construir hierarquias onde um manda e o outro obedece. A história ela mostra pra gente que quando a igreja começou a se misturar com o poder político, como na época do imperador Constantino, né, ela acabou se corrompendo, se comprometendo, usando métodos do mundo, ideias estranhas e até a perseguição daqueles que pensavam diferente. Tudo isso começou a invadir e contaminar a estrutura da igreja. Foi um desvio muito triste ali na história e na formação da comunidade do povo de Deus. Bem parecido com aquilo que já havia acontecido com Israel no passado. E essa lição ela continua valendo hoje também. É muito fácil a gente apontar os erros do passado, tanto do povo de Israel quanto dos primeiros cristãos, da igreja primitiva que acaba se corrompendo, tudo mais. Só que é difícil a gente perceber como às vezes de forma sutil ainda estamos buscando segurança, importância, poder copiando os valores do mundo. O caminho certo ele é sempre voltar ao exemplo de Jesus. Rejeitar a vontade de dominar a consciência dos outros, de exercermos poder e abraçarmos o serviço humilde. A igreja só vai cumprir a sua verdadeira missão quando ela viver como Jesus viveu, servindo, amando e se doando pelos outros, bem diferente do que aquilo que o mundo valoriza. Como a gente já viu desde mais cedo, né? Deus ele deixou muito claro
qual era o papel do seu povo no mundo: ser um canal de bênçãos, um reflexo do seu amor, para que todas as nações o conhecessem. E quando Deus ele chamou Israel, ele não queria apenas criar um grupo separado dos outros, ele queria formar uma comunidade diferente, que vivesse com justiça, com bondade, com fidelidade, à luz da sua palavra. Ou seja, serem um convite para todo mundo vir ao encontro de Deus. E quando a Bíblia diz que Israel deveria ser literalmente um reino de sacerdotes, de uma nação santa, o objetivo era que todos pudessem enxergar naquele povo o caráter real de Deus e sentirem vontade de caminhar na mesma direção. O profeta Isaías ele reforça esse chamado quando ele diz que Israel seria luz para os gentios, ou seja, levaria esperança, iluminação, salvação até os lugares mais distantes da terra. Só que na prática essa missão nem sempre foi cumprida. Muitas vezes Israel ele acabou se fechando, perdendo de vista a sua tarefa mais importante, que era inspirar e cuidar dos outros povos. Houve até momentos na história de Israel em que eles se deixaram levar pelos costumes errados dos vizinhos. Eles esqueceram o propósito de ser uma luz viva no mundo e passaram a adotar toda a cultura mundana, idólatra que o cercava. E foi Jesus quem mostrou esse ideal na sua forma mais pura. Quando Jesus nasceu, Simeão, ele, ao segurar Jesus no seu colo, entende que ali estava aquele que traria luz para todos, tanto judeus como não judeus. Jesus viveu, amou e morreu por todos. Ele atraiu pessoas de todas as culturas para perto de Deus, cumprindo perfeitamente aquilo que Israel deveria ter feito. E após a sua ressurreição, os seguidores de Jesus eles receberam a mesma missão: espalhar a boa notícia para cada povo, para cada família, para cada núcleo da terra, sem barreiras, sem preconceitos, sem julgamentos. Paulo e Barnabé, por exemplo, eles entenderam que o chamado para ser luz dos gentios agora era a responsabilidade de toda a igreja, que se tornou uma família global, aberta a quem quiser viver de acordo com os princípios do evangelho. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, ali João vai ampliar essa visão, mostrando para a gente que a mensagem final de Deus ela deve alcançar toda a nação, tribo, língua e povo, ou seja, redimir as nações, redimir os povos. O sonho de Deus ainda é o de iluminar o mundo inteiro com a sua glória, usando pessoas comuns, pessoas que vivem com integridade, com compaixão, oferecendo as suas vidas em serviço ao próximo, como verdadeiros espelhos do caráter divino. Então hoje, o desafio para aquele que segue a Jesus é justamente de sair da sua zona de conforto. Gente, não basta frequentar o culto, ficar repetindo rituais toda semana. Nós somos chamados a viver uma fé prática que realmente faça a diferença, acolhendo, servindo, mostrando a beleza do caráter e dos princípios divinos em cada uma das nossas atitudes. Esse é o grande convite de Deus para nós, sermos uma luz que brilha, uma luz que traz esperança viva e que está de braços abertos para todos, para que o mundo inteiro seja alcançado pelo amor do nosso Deus. Quando Israel ele rejeita o chamado lindo de Deus de ser luz para o mundo, e foram ali se afastando desse propósito, se esquecendo da sua missão especial, o resultado, claro, foi um choque de realidade. Eles acabaram como prisioneiros numa terra estranha, sob o comando de reis que pareciam ter tudo a ver com poder, idolatria, egoísmo, exatamente aquilo que Deus não queria para o seu povo, mas que eles tanto pediram. Só que Deus ele não desistiu de agir. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele começou a trabalhar de forma totalmente inesperada. O próprio rei Nabucodonosor, que era o chefe de um império cheio de orgulho, acabou tocado por Deus. E depois de passar por experiências difíceis, até mesmo esse rei estrangeiro acabou reconhecendo que havia um Deus verdadeiro no céu e que estava acima de todos os tronos da terra. Num momento posterior, quando chegou a hora do povo voltar para casa, foi um outro rei ímpio, um outro rei gentil, pagão, um rei de fora, Ciro, quem libertou os judeus e mandou reconstruir Jerusalém. Ou seja, a Bíblia ela chega a dizer que Deus ele chamou Ciro de meu ungido, ou seja, o meu Messias, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer lugar, para fazer o bem, para cumprir o seu plano e mudar histórias. E tudo isso revela para a gente algo muito incrível sobre
o jeito de Deus ver o mundo. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não é um Deus só de um grupo, de uma religião, de um país. Ele está de olho em cada coração sincero por aí. Mesmo quando aqueles que já conheciam o seu amor falham em obedecê-lo, Deus ainda encontra caminhos surpreendentes para continuar espalhando luz, levando amor para as outras pessoas. E ele faz isso levantando novos líderes, novos grupos, novas formas, novas missões para cumprir a sua promessa de esperança para todas as pessoas. Deus ele não está preso às nossas regras, às nossas paredes, nossas tradições, nossos cultos. Para nós isso serve como um alerta. Não dá para a gente pensar que só porque nós temos uma religião tradicional, né, uma cultura de igreja, a gente já está garantido com Deus. Deus ele quer sinceridade, justiça e serviço no seu propósito. Ele não quer só aparências, rituais. Só que também isso é um consolo para a gente. Deus ele nunca vai deixar a missão dele parar por causa dos nossos erros e da nossa incapacidade. Ele sempre pode levantar alguém, até de onde a gente menos espera, para poder levar amor, liberdade e esperança adiante. Porque no fim das contas, a mensagem divina é clara. Deus trabalha além das fronteiras humanas e a sua graça, ela alcança a todos. Então, meus amigos, diante de tudo o que a gente viu nessa lição, fica claro que estudar as profecias bíblicas vai muito além de decifrar enigmas ou de ficar buscando datas para o fim do mundo. A verdadeira essência do estudo profético é abrir nossos olhos para a realidade. Nenhum sistema humano, por mais brilhante, por mais bem intencionado que seja, pode ocupar o lugar do reino de Deus nas nossas vidas. Essa lição ela aparece repetidas vezes na Bíblia, seja nos fracassos dos grandes impérios descritos em Daniel, nos tropeços do próprio povo de Deus ao tentar imitar os modelos desse mundo, ou até quando líderes improváveis são levados para cumprir a missão de Deus. Quando nós olhamos para as nações nas profecias, nós precisamos entender que Deus ele está sempre interessado em restaurar e não apenas em apontar erros. Deus ele não se limita aos nossos esquemas, aos nossos planos, às nossas paredes de igrejas ou aos nossos cultos ou ideias de quem está dentro ou fora da salvação. Até quando Israel errou, Deus foi em busca de outros caminhos para manter a sua obra viva, mostrando que o amor dele é universal, é surpreendente. Veja, não existe privilégio garantido só por tradição religiosa, só por afiliação. O que Deus ele busca são corações humildes, corações dispostos a viver agora os valores desse reino, que já é, mas é que ainda não está na sua plenitude, ou seja, praticando a justiça, a misericórdia, o serviço e o acolhimento, vivendo aqui na terra como as coisas são no céu. Por isso, estudar as profecias requer da gente humildade, disposição para aprender. Mais do que conhecer símbolos, né, ideias, profecias, nós somos chamados, desafiados a enxergar quem nós somos, onde nós estamos errando e como nós podemos ser instrumentos de luz no meio das nações ao nosso redor. Cada história, cada figura, cada promessa apontam para um chamado prático, sermos embaixadores do reino, vivendo já hoje a esperança do mundo renovado que Deus prometeu. Então, fica aí o convite. Não pare nos símbolos nem nos debates teóricos. Deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida, a sua forma de enxergar o outro e a sua confiança no agir de Deus, independente das circunstâncias. Não se esqueça de você deixar o like no vídeo, se por acaso você foi abençoado, né, por esse conteúdo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito, porque na semana que vem a gente vai para a parte 2, né, sobre essa ideia das nações nas profecias, e você é o nosso convidado especial para continuar nessa caminhada pelo universo das profecias bíblicas. Juntos, nós seguimos crescendo em conhecimento e em esperança. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.